Então vamos buscando essa união de pensamentos, de sentimentos, e unidos assim, no mesmo propósito, vamos nos elevando a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, em primeiro lugar em agradecimento, pois muito temos que agradecer pelas oportunidades que não nos faltam para o nosso progresso, para a nossa evolução, agradecendo por estarmos reunidos com amigos, tanto do plano físico como do plano extrafísico. E rogamos a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, que permitam que os benfeitores espirituais que sempre nos acompanham nas nossas atividades voltadas para o bem, que estejam conosco, e principalmente com a Águida, que vai trazer o tema da noite, desse livro tão importante para a nossa compreensão das leis divinas e principalmente daquilo que foi trazido a nós por Jesus, nosso Mestre. Pedimos também para que todos nós estejamos com as nossas capacidades de entendimento, de compreensão, bastante aguçados, para que possamos aproveitar ao máximo tudo o que for aqui trazido. Mais uma vez agradecidos, lembramos da prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja. Advento do Espírito de Verdade. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5. Advento do Espírito de Verdade. Venho, como outrora, entre os filhos desgarrados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me. O Espiritismo, como outrora a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. O Deus bom, o Deus grande, que faz germinar as plantas e que levanta as ondas. Eu revelei a doutrina divina e, como um segador, liguei em feixes o bem esparso pela humanidade. E disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Mas os homens ingratos se desviaram da estrada larga e reta que conduz ao reino de meu Pai, perdendo-se nas ásperas veredas da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana. Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, ou seja, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz dos que se foram faça-se ouvir para vos gritar: crede e orai, porque a morte é a ressurreição e a vida é a prova escolhida, durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver-se como cedro. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana, e eis que, de além túmulo, que acreditáveis vazios, vós vos clamo: irmãos, nada perece. Jesus Cristo é o vencedor do mal, sede os vencedores da impiedade.
Nós vamos dar sequência ao estudo de A Gênese no capítulo 1, que tem por título Natureza da Revelação Divina. Então, falando de revelação, Kardec já definiu o que é revelação, onde ela existe, na ciência, na religião. Falou do primeiro revelador, que foi Moisés, trazendo o Decálogo. Falou de Jesus, o segundo revelador, que nos trouxe o Evangelho. E agora nós estamos, desde o item 30, estudando o Espiritismo. Kardec, eu já falei, né? Este é um belo tópico para quem precisar se basear em alguma coisa para contar para alguém como é que funciona a doutrina espírita. Então, até o mês passado nós vimos o quê? Nós vimos aquela questão da autonomia e heteronomia, que o espírita, o espírito, ele tem apenas a si mesmo para se explicar. É a consciência que cuida. Nós não somos castigados por um Deus, nem por leis que cuidam. Nós somos cobrados, se for o caso, por nós mesmos, pela nossa consciência. Kardec trouxe também o reconhecimento da existência do perispírito, lembrando que o perispírito ele já era conhecido, algumas religiões, teorias antigas já falavam, inclusive Paulo, que o chamou de corpo espiritual. Também vimos os fluidos espirituais e o livre-arbítrio. Então, de hoje nós vamos ver o quê? Quando o Espiritismo estuda as propriedades do perispírito, dos fluidos espirituais e dos atributos fisiológicos da alma, o que acontece com isso? Falar do perispírito abre uma janela de entendimento a coisas que não são conhecidas fora da doutrina espírita, fora do espiritismo. Então, a existência do perispírito explica uma série de fenômenos que, sem os conhecimentos que o espiritismo traz, eles vão ser negados pelo materialismo, primeiro porque não considera a espiritualidade, ou por aqueles outros que têm alguma superstição, que vão achar que é feitiçaria, sortilégio, milagre, magia, que são coisas que estariam acima do entendimento. Kardec nos diz que todos esses fenômenos, né, que eu vou citar alguns, com o conhecimento das leis espirituais e do perispírito, eles são explicados. Eu vou citar alguns. A dupla vista, a visão à distância, o sonambulismo natural e artificial, presciência, pressentimento, aparição. Nós não vamos entrar nesses aspectos hoje, porque isso vai ser estudado mais profundamente na sequência do livro. Então, Kardec diz que quando explica e demonstra que esses fenômenos repousam em leis tão naturais quanto a eletricidade, por exemplo, o espiritismo ele destrói esse império do maravilhoso, do sobrenatural. Ele vai dizer que o sobrenatural não existe, que são apenas leis ainda desconhecidas, que nós não sabemos, mas que tudo acontece dentro dessas leis. E aí ele diz, com isso demonstra a possibilidade, então pode acontecer, de acontecer coisas antes consideradas quiméricas e a inviabilidade de outras, né, que poderiam, quando demonstra sua impossibilidade e irracionalidade. Outra consideração que ele traz é quando ele diz que o espiritismo é considerado o cristianismo redivivo. O que significa isso? Que o espiritismo aceita sem restrições todos os ensinamentos do Cristo. Todos. Não exclui, não seleciona, tá? Lembrando que Jesus já tinha adotado os 10 mandamentos do aspecto moral, né?
que foram recebidos por Moisés. Então, longe do Espiritismo destruir o Evangelho, Kardec faz essas observações porque ele encontrou muita resistência de todas as ordens. Kardec sofreu muito com perseguições e uma das coisas é que as pessoas, alguns ataques vinham no sentido de que ele afirmava ser e não era cristão. E aí ele vai explicando isso, todas essas coisas, né? Então, longe de negar o Evangelho, ele vem confirmar, explicar e desenvolver as leis que vão explicar as coisas que estão contidas no Evangelho e que sem isso são pontos que eram obscuros, que não ficam claros. Então, quando Jesus nos trouxe o seu Evangelho, ele mesmo disse que seria enviado o Consolador para explicar as coisas que não poderiam ser entendidas naquele momento. Haveria a necessidade de um complemento ao que ele trazia. Nós temos um exemplo já citado algumas vezes que é importante observarmos. Eurípides Barçanufo, Eurípides, o grande médium, ele em determinado momento recebeu um volume da Bíblia de um padre e ele foi ler, estava achando lá tudo muito bonito, até que chegou no Sermão da Montanha e ele não entendia algumas coisas. O coração dele sentia a verdade, mas ele não conseguia entender. Eurípides, nós sabemos, é um ser extremamente inteligente e racional também, além de amoroso. Então, quando ele leu Bem-aventurados os que sofrem, que está lá no Sermão da Montanha, ele falava, mas como é que pode? Não é? Porque ele tinha aquela concepção da igreja que a alma tinha sido criada com o corpo e após a morte do corpo ela teria um destino definido. Não haveria uma nova vivência em corpos. Então, para ele, numa única existência, não fazia sentido aquelas pessoas que sofriam muito, aquelas pessoas que não tinham nenhum tipo de consolação. E o que acaba acontecendo? Quando ele recebe do tio dele, o senhor Mariano, o livro Depois da Morte, de Leon Denis, e ele lê qual é a base de entendimento deste enigma, não é, de ser feliz o que sofre, é a reencarnação. E a única filosofia, teoria, religião que traz a explicação disso é o Espiritismo na forma como é trazido. Então, quando Eurípides leu isso, aquela famosa frase, né? Caiu a ficha. Aí ele finalmente entendeu o que estava acontecendo. E tudo fez sentido para ele, é o que modifica toda a sua vida. E com isso, o que ele vê também é que Jesus não era mais um filósofo, né? Ele era um Messias divino. Kardec, em relação a essa questão de leis conhecidas, leis desconhecidas, leis materiais, leis do mundo invisível, na introdução do Livro dos Espíritos, ele faz uma consideração que eu julguei pertinente trazer para ampliarmos um pouco esse pensamento de Kardec. Lá no Livro dos Espíritos, ele diz: as ciências comuns se apoiam nas propriedades da matéria e podem ser experimentadas e manipuladas à vontade. Ou seja, quando eu vou fazer experiências com objetos materiais, com coisas materiais, a matéria não oferece resistência. Agora, os fenômenos espíritas, eles se apoiam em quê? Em inteligências que têm vontade própria. Isto é, não dá para eu fazer com essas inteligências o que elas não queiram que se faça. Então ele diz, essas inteligências e nos provam que a todo instante não estarem submetidas ao nosso capricho. Então, as observações dentro do Espiritismo, elas têm de ser feitas de uma outra forma,
não é? Então são diferentes, você experimentar material e o não material. Então no Espiritismo requer condições especiais e não dá para sujeitá-la a esses processos materiais como fazemos na ciência habitual. E aí ele faz uma declaração que é muito importante, ele fala: a ciência propriamente dita, como ciência, ela é incompetente para se pronunciar sobre a questão do espiritismo. Qualquer que seja o seu comentário, favorável ou não, nenhum peso isso teria, porque são coisas distintas. E ele ainda alerta: quando surge um fato novo que não se enquadra na ciência conhecida, o sábio, veja bem, o sábio, qual deve ser o comportamento dele, não é? Vendo que se trata de um estudo novo, de um fenômeno diferente, então ele não vai poder ser estudado por meio de ideias pré-concebidas. Há de ser buscada uma outra forma de se estudar aquilo que aparece. Kardec, ele continua considerando, né, que o Espiritismo, pelo seu poder moralizador, ou seja, o que ele consegue fazer pelo ser, né, ele vai dar o quê? Ele vai mostrar a finalidade que tem a vida. Ele vai falar que o bem e o mal que nós praticamos, ele tem consequências palpáveis, tangíveis. Ele vai falar que essas leis, esses ensinamentos nos trazem força, coragem, consolação, né, que dá nas aflições. Então nós nos sentimos consolados, amparados, encorajados quando nós temos a força dos ensinamentos espíritas em nossas vidas, porque isso nos dá uma confiança inalterável no futuro. Ele fala que uma outra coisa que muda muito, e nós sabemos que sim, é que sabermos que nós podemos ter próximo a nós, ao nosso lado, os seres que nós amamos e que se foram, assim como nós temos a certeza que nós vamos nos reencontrar algum dia, e até que existe a possibilidade de nos comunicarmos com eles enquanto estamos aqui e eles lá. Então é uma possibilidade absolutamente diferente do que se tinha antigamente. E o que é bastante importante é que ele fala que tudo quanto se fez, ou seja, você estudou, você amou, você se desenvolveu, você ampliou as suas possibilidades em todos os campos. Isso não se perde. Pela sequência e continuidade da vida, tudo que foi adquirido não se perde, não é? Tudo que nós adquirimos até o último momento da vida, e depois, né, nós vamos saber também que entre vidas, entre corpos, nós também evoluímos, nós também crescemos. Então, o espírito, ele está sempre com a possibilidade de evoluir e crescer. Então, tudo isso se aproveita ao adiantamento. E que, quando faz isso, o Espiritismo vem nos cumprir aquela promessa de Jesus. O que Jesus disse? Eu vou, mas eu vos enviarei o Consolador, que vai retomar os meus ensinamentos e ampliar o que eu já tenho dito a vocês. Então, essa consolação, nós não temos dúvidas a respeito de tudo que o Espiritismo faz por nós. Então, Kardec conclui: como é o próprio Espírito da Verdade, né? Então ele é o verdadeiro Consolador, o Espiritismo. E ele faz uma nota de rodapé bastante interessante, porque ele diz assim: pais criam filhos, oferecem a ele o seu melhor, a sua dedicação, investem na sua educação, no seu crescimento, e esse filho acaba passando por uma morte prematura. Se esse pai não acredita na continuidade da vida, que ali o seu filho é um espírito que vai continuar evoluindo, esse pai pode se sentir profundamente frustrado e dizer: foi tudo em vão,
tudo que eu investi nele, tudo que eu apliquei, tudo que eu fiz, não serviu de nada porque agora desapareceu. Ao contrário, se ele acredita que esse seu filho continua, ele vai ver que, em tendo sido amoroso, ele contribuiu para que esse espírito, ao voltar depois de um período na espiritualidade, ele vai voltar melhor do que ele tinha chegado aqui antes. Que tudo aquilo que ele fez pelo filho, que ele promoveu no seu crescimento em todos os campos, esse filho aproveita e quando volta, ele volta trazendo toda essa bagagem. Lembra que nós falamos no mês passado que nós trazemos as nossas virtudes, né, consequência das nossas vivências, da moralidade, nós trazemos os conhecimentos, são as vivências, né, dentro da sabedoria, e nós trazemos também ainda os nossos vícios e as nossas dificuldades. Mas todo o trabalho encarado pelos pais não é perdido, e se ele tiver a possibilidade, como deve ter, né, de reencontrar esse filho, ele vai ficar feliz por ter contribuído e colaborado para que esse espírito crescesse. Ao contrário, se ele não foi um bom pai, se não participou, ele vai também sofrer com o sofrimento daquele que tenha sido o seu filho. Kardec faz a consideração sobre a expansão rápida do espiritismo, a propagação. Porque ele fala, apesar de quanto tem sido feito para abatê-lo, quando nós vamos acessar algumas literaturas, principalmente existentes agora, nós vemos que o combate a Kardec foi bastante acirrado. Kardec foi perseguido, Kardec foi bem maltratado, digamos assim, né? Mas ele fala que com tudo isso, o espiritismo ele se propagou de uma maneira muito rápida. Tem um dado que eu não tinha, ouvi essa semana, me desculpem, eu não vou lembrar quem foi que falou, porque eu ouvi bastantes coisas, mas ele fala que quando Kardec desencarnou, já havia mais de 8 milhões de espíritas, pessoas que já estavam participando do espiritismo, 8 milhões. E lembra, entre o livro dos espíritos e o desencarne de Kardec foram 12, 13 anos, né, de 57 a 69. Então, são de 12 a 13 anos, 8 milhões de pessoas, numa época que nós não tínhamos toda essa tecnologia de comunicação que nós temos hoje, é certamente um número expressivo. Então ele diz assim: apesar de quanto tem sido feito, não se poderá negar que a sua vinda seja providencial, pois vence toda a força e má vontade dos homens. A facilidade com a qual ele é aceito, o espiritismo, por tantas pessoas sem nenhuma obrigação, indica o quê? Apenas pela ideia, é que as pessoas tinham uma necessidade. Qual era essa necessidade? A necessidade de crer em alguma coisa, a necessidade de ter esse apoio moral. Após, como ele diz aqui, o vazio deixado pela incredulidade. Então, quando Kardec traz o espiritismo, ele chega como se fosse uma água, não é, numa esponja seca, ela é facilmente absorvida. Como nós já comentamos lá no começo do estudo desse livro, sobre as adulterações e aquelas coisas todas, não é? Ele faz um comentário sobre a condição em que estava a França, principalmente, no momento em que surgiu o espiritismo. Então, quando Kardec fala o tempo certo para essa necessidade, mas era o tempo certo também do que ele faz menção à reação espiritualista, né, que sucedeu o materialismo da Revolução, que foi trazido pela Revolução Francesa. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos uma fé cega
pela Igreja antes da Revolução Francesa, uma reação a essa atitude, que foi a reação do materialismo, que também perdurou um tempo. Então, veja, foi-se de um polo a outro, não havia um equilíbrio, e aí, a partir de 1830, houve essa reação que foi chamada de espiritualismo racional. Eram matérias, né, era um currículo que foi introduzido nas escolas da França a partir de 1830. Se vocês lembrarem, também no mês passado, quando foi falado sobre o fluido, e já era conhecida a ideia de fluido cósmico universal. Então, esses conhecimentos, eles já vinham de alguma forma, e Kardec, quando recebe essa tarefa de trazer o espiritismo, ele encontra esse campo propício ao entendimento e à aceitação daqueles conceitos. Então ele fala a reação do espiritualismo, e foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o espiritismo. Mais cedo ele teria se chocado contra o materialismo todo-poderoso, e mais anterior ainda contra a fé cega. Então surgiu no momento em que a reação espiritualista, provocada pelos excessos do próprio materialismo, né, se apoderou de todos os espíritos. Kardec considera que o número de aflitos é imenso, isto é, nós vivemos num planeta de expiação e de provas. Né? Nós não temos notícias de ninguém que não esteja ou já tenha passado por alguma condição de sofrimento, alguma condição de dor, de dificuldades, de desafios. Ou seja, a dificuldade é grande para todos ou para a maioria. Então, quando aparece uma doutrina, como a doutrina espírita, que oferece esse tipo de consolação, é muito natural que ela tenha a adesão de muitas pessoas, considera Kardec. Né? Então, não é nada surpreendente o que ele diz. Então, aos deserdados, mais do que aos felizes do mundo, se dirige o espiritismo. É como disse Jesus, né? E o Newton até abordou na palestra dele, os sãos não precisam de médicos. Então, nós, os habitantes doentes deste planeta, precisamos desse médico espiritismo, que é o consolador para as nossas dificuldades enquanto espíritos encarnados e também os desencarnados ligados ao planeta Terra. Então, e ele faz uma consideração que eu gosto muito. Ele fala assim: o doente vê com mais satisfação chegar o médico do que os sadios. Então, se uma pessoa estiver feliz, ela não vai precisar de ninguém para ajudá-la, não vai precisar ser curada. Mas aquele coração que sofre precisa de uma consolação, e essa consolação vem por meio do espiritismo. E aí ele faz uma fala, um comentário dele que ele é fantástico. Ele fala assim: vós combatentes do espiritismo, se quereis que o abandonemos para vos seguir, dai-nos mais e melhor do que ele. Ou seja, ele faz um desafio. Você tem coisa melhor do que o espiritismo para me oferecer? Então me mostra. Curai com mais segurança as feridas da alma. Você faz isso? Dai mais consolo ao coração, esperanças mais legítimas, certezas maiores, fazendo do futuro um quadro mais racional e mais agradável. Qual de vós, combatentes, pode nos oferecer isso? Se me oferecer, eu penso e posso mudar. No entanto, aquele que quer vencer o espiritismo, como ele diz, com a perspectiva do nada, que é o materialismo, aquele com a alternativa das chamas do inferno, também é uma outra opção bastante desagradável, ou da contemplação perpétua, beata do mundo, não trocaremos as ideias do espiritismo por nada disso que vocês possam nos oferecer. E ele leva em conta o quê?
que a primeira revelação, ela esteve personificada em Moisés. E a segunda estava em Cristo e a terceira não estava personificada em ninguém. A terceira, ela é coletiva. E esse aspecto é muito importante. Por quê? Porque ninguém pode se dizer o apóstolo do Espiritismo. Ninguém dá o privilégio da criação do Espiritismo. Por quê? Ele surgiu simultaneamente por toda a Terra, para milhões de pessoas, em todas as idades, em todas as condições, todos os níveis da escala social, conforme foi narrado pelo autor dos Atos. Ele fala: nos últimos tempos, disse o Senhor, derramarei meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, seus jovens terão visões, e os teus anciões terão sonhos. Então, o Espiritismo, ele não proveio de nenhum culto especial e a fim de um dia servir como referência para todos. Esse comentário é bastante importante porque ele vai fazer uma outra consideração a seguir, justamente da questão da propagação do Espiritismo. Só que antes Kardec faz mais uma observação dentro da sua enorme modéstia, porque o trabalho dele foi imenso, mas ele quer colocar as coisas nos seus devidos lugares. Então ele diz: o nosso papel pessoal, dele, Kardec, nesse grande movimento de ideias que se prepara, né, que é o Espiritismo, e que já se inicia, então ele diz que o papel dele é de um observador atento que estuda fatos para deduzir as causas e extrair as consequências. E é isso que ele faz. Eu estou vendo um livro que fala justamente, é uma biografia de Kardec, e ele fala sobre como Kardec, não foi assim que ele chegou, ele ouviu a mesa se mexendo e respondendo, e num estalar de dedos ele já chegou às conclusões. Não, ele levou muito tempo antes de aceitar, né? Ele concluiu que havia uma inteligência por trás da resposta, já que a mesa ou a cestinha de bico ou o que quer que fosse não teria essa condição. Mas o estabelecimento, como ele fez, de diversos conceitos, isso levou bastante tempo, porque ele sempre submetia ao critério da dúvida, do julgamento, como ele havia aprendido com Pestalozzi em sua formação. Então ele está falando que o papel dele é de um observador atento, que observa os fatos, deduz a causa e extrai as consequências. E ele observou e confrontou tudo que esteve ao alcance dele. Ele diz assim: temos comparado e comentado as instruções dadas pelos espíritos em todos os pontos do globo e depois coordenamos metodicamente o conjunto. Então, este era o trabalho dele. Ele recebia as comunicações, estudava, observava a sua viabilidade, usava o bom senso e separava os dados. Em resumo, temos examinado e dado ao público o fruto das nossas pesquisas, sem atribuir aos nossos trabalhos valor maior do que o de uma obra filosófica deduzida da observação e da experiência, sem jamais nos colocarmos como chefe da doutrina. Ou seja, ele tem todo o trabalho que ele chama de trabalho, entre aspas, braçal, né, o operacional, mas ele nunca se diz aquele que a doutrina vem dele. Não, ele não é o criador da doutrina, ele é o organizador de tudo que ele recebe. E ele fala que essas ideias não são dele e nem de ninguém em particular, são dos espíritos. E aí ele conclui: ao publicá-las, usamos um direito público, e quem as aceita faz isso livremente.
Isto é, ele não faz que isso seja enfiado goela abaixo de ninguém. Aceita quem quiser. A gente sabe que uma das características do espiritismo é justamente de não fazer o proselitismo. Se essas ideias encontram numerosas simpatias, deve-se ao fato de responder às aspirações de muitos. Lembra que o mundo estava necessitado de crenças, de ideias consoladoras? Então é por isso que essas ideias são aceitas. E disso não nos envaidecemos de modo algum, porque não o criamos. Já comentamos. Nosso maior mérito é a perseverança e dedicação à causa que abraçamos. Então ele reconhece que ele tinha muito trabalho e perseverança para dar sequência. Em tudo fizemos o que outros poderiam ter feito em nosso lugar, razão pela qual nunca tivemos a pretensão de acreditar sermos profetas ou messias, e menos ainda a dar essa impressão aos outros. Então ele admite a sua condição de organizador, de codificador, mas nunca de autor, exceto dos próprios comentários.